Quem tem razão? Eu vou começar essa nossa conversa aqui com os nossos convidados pelo aspecto econômico, já pegando carona na fala do presidente Lula para o mercado, porque no fim do dia não é só o mercado que se preocupa. Ele falou que o mercado muitas vezes é invisível, não é? Mas outras não é, e etc. Mas há, evidentemente, uma preocupação de diversos setores sobre os efeitos disso, da PEC, como essa conta virá lá mais adiante. Aí por isso eu quero começar com o Gabriel essa nossa conversa. Gabriel, já começo perguntando a você o seguinte: do ponto de vista fiscal, qual é a maior preocupação se esse texto for aprovado da maneira como veio, não é? Foi entregue do Senado para a Câmara? Qual é, na tua leitura, o principal risco do ponto de vista fiscal? Boa tarde para você, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, agradeço o convite. O principal risco é que essa PEC, do jeito que foi aprovada no Senado, ela vai entregar um resultado econômico que é pior do país, né? A gente vai ter mais inflação, mais juros, o juros real de equilíbrio da economia vai ser maior. Isso vai piorar a trajetória da dívida pública. A gente tem quase metade da nossa dívida atrelada à Selic. Então, o Banco Central não vai conseguir reduzir os juros como era o esperado que acontecesse no primeiro semestre do ano que vem, por conta dessa grande expansão fiscal. A gente não está no ponto do ciclo econômico, a economia está muito aquecida, é um equívoco grande fazer uma expansão fiscal desse tamanho. Nós sabemos que 100 bilhões é suficiente, mais do que suficiente, para atender as demandas mais urgentes e recompor o valor do orçamento do ano que vem. O valor que foi aprovado no Senado, se nós somarmos as goteiras, e além dos 145 bilhões, passaram uma série de goteiras que estão fora do teto, né, despesas que estão fora do teto. Então, se nós levarmos em consideração essas goteiras, são quase 200 bilhões de reais de gasto fiscal no ano que vem. É matematicamente muito ruim para a trajetória da dívida. A gente não vai conseguir controlar a trajetória da dívida nos próximos anos. Isso vai demandar um aumento brutal de carga tributária. Tomara, vamos acompanhar o que vai acontecer na Câmara, que essa PEC seja reduzida de tamanho e vale apenas para um ano, para que no ano que vem, com o orçamento recomposto, se discuta com calma qual será a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. Mas se passar do jeito que veio do Senado, é muito ruim para o país. Deixa eu trazer aqui o deputado Cajado. A gente tem um cenário, deputado, em que já pelas contas aí que foram feitas por uma parte dos deputados, o governo não alcançaria o número necessário, embora a gente tenha mostrado agora, a Paula explicou para a gente como tem sido feita a articulação. O presidente Lula, encabeçando isso, tomou as rédeas, está ele mesmo também trabalhando nessa articulação, mas a gente tem uma discussão importante sobre esse desmembramento e vale destacar que a Câmara eliminou etapas, né? Porque quando o presidente Lira pensa o texto num projeto que já tinha passado pela CCJ, esses argumentos, esses questionamentos que o Gabriel faz agora, deixaram de ser feitos num ambiente propício para ele, numa discussão supostamente mais técnica, lá na comissão. Os deputados, na visão do senhor, vão desmembrar isso e rever todos esses pontos, ou vai para a votação direto, sem esses questionamentos, deputado? Bom, quero aqui dar o meu abraço a você, Carlos, ao Gabriel e ao meu colega, capitão Alberto Neto. Prazer falar com vocês, conversar com vocês, principalmente aos telespectadores aí da Jovem Pan News. De fato, como você falou, Carlos, nós estamos aí com um tempo muito limitado, por dois motivos. Primeiro, que se houver alteração aqui na Câmara dos Deputados, a matéria volta ao Senado, que, por sua vez, se alterar novamente, retornará de novo à Câmara. Ou seja, enquanto não houver consenso nas duas casas, de fato, a matéria não poderá ser promulgada. O que é que vale dizer? Quando o Senado iniciou a tramitação dessa PEC, deveria ter conversado com a Câmara dos Deputados, através do presidente da Câmara e principalmente dos líderes. Se o texto oriundo do Senado tivesse sido adredemente conversado, pactuado e alterado naquilo que a Câmara achasse necessário, você já votaria no Senado, votaria na Câmara e não teríamos mais essa questão de ficarmos discutindo o texto que agora a Câmara irá se debruçar a partir de hoje e amanhã.
está na pauta, como você disse, Carlos, apensado esta PEC 35 a 24, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, portanto, ela poderá ir a plenário. Há uma discussão se vai passar pela CCJ, já que as matérias não estão com a tramitação idêntica, ou se apenas votará-se amanhã pela manhã, por exemplo, na comissão da 24. Se de uma ou de outra forma isso ocorrer, eu penso que todos os partidos ainda deverão ouvir as suas bancadas, tirar um consenso do que as bancadas pensam e, a partir daí, contar os votos. Porque não adianta apenas pautar a matéria e colocar em votação. Você tem que ver se tem votos suficientes para aprovar ou não. Até porque nós não estamos aqui falando apenas de uma matéria que trata de transferência de renda para o Auxílio Brasil, Bolsa Família, para os servidores públicos, salário mínimo e criança de 1 a 6 anos. Você tem recursos que estão sendo direcionados e o relator geral do orçamento do próximo ano, o senador Marcelo Castro, já apresentou ontem o seu relatório na Comissão de Orçamento, direcionando os 168 bilhões para vários ministérios, MDR, Ministério da Agricultura, Turismo, já inclusive pensando no desmembramento, na área do esporte, cidadania e agricultura, etc. E também para comissões, como receita pendente dessa votação da PEC. É o que nós chamamos de receita vinculada, né, à PEC para poder ser efetivada. Ou seja, se a PEC não for votada ou se for rejeitada, essas receitas não se efetivarão. Então, essas receitas nós chamamos no orçamento de receitas condicionadas a justamente a efetivação delas através, no caso específico, dessa PEC. Eu não acho, sinceramente, que dê tempo para votar amanhã. É possível? A matéria será pautada, iniciará a discussão, mas eu estou vendo um prazo muito exíguo para que nós possamos, primeiro, decidir de forma, digamos assim, majoritária sobre o prazo. Há um consenso e no nosso partido existe, sim, uma grande possibilidade de prevalecer o prazo de 1 ano. Partido Progressista, somente através do nosso presidente, ministro Ciro Nogueira, ele pensa que o melhor caminho é esse, de 1 ano, até porque, como disse o Gabriel, nós precisaríamos ver como vai se desenvolver o governo no primeiro ano, se vai ter o controle da inflação, se vai ter projeção de controle fiscal, para que não haja nenhum tipo de gasto além do que se arrecada. O espaço fiscal sendo aberto, você tem uma montanha de dinheiro que é possível que não haja mais necessidade de se recorrer a novos empréstimos. Então, nós temos metas a serem atingidas. Se o governo, ao longo do ano que vem, demonstrar essa responsabilidade, essa capacidade de gestão, claro, vai ser prorrogado nos anos seguintes. Porém, repito, essa questão não está fechada ainda dentro do partido, porque nós vamos submeter a todo o colegiado da bancada dos progressistas uma posição, como penso que os outros partidos também deverão fazer. O importante é que se coloque que há 2 pontos principais a serem debatidos: o prazo e o valor, né, dos recursos que estão sendo discutidos, 168 bilhões, nós estamos aí com 145, mais os 23 para investimento. Além disso, nós temos os 105. Então, numa conta rápida, se o Bolsa Família necessita de 157 bilhões, o que estiver fora disso não vai apenas para salário mínimo, servidor e criança de 1 a 6 anos. Vai para uma série de outras ações que, repito, já estão previstas no orçamento, se for votado na CMU no Congresso, para diversos ministérios. Serão mais de 23, muito mais do que 23 bilhões a serem disponibilizados a diversos ministérios. E, além disso, está se criando, na minha opinião, espaços fiscais extratetos. Além desses, quais? Se você tem um problema na área climática, por exemplo, como aconteceu com o Brumadinho, com o Mariana, né, aquelas quebras das barragens, isso estaria fora do teto, os acordos judiciais que fossem feitos. Se você tem estados e municípios que transferem para o governo federal recursos para investimentos
para que os batalhões de engenharia do Exército possam executar essas obras, também está fora do teto. Acordos financeiros de entidades multilaterais também está fora do teto. Ou seja, é uma série de estratégias que deverá ser analisado pela Câmara, na minha opinião. Perfeito. Nós vamos retomar esse ponto em seguida. Eu quero só ouvir o deputado Capitão Alberto. A hora que eu falava sobre as contas aí que foram publicadas hoje nos jornais, dizendo que não haveria número suficiente de votação favorável, né, de votos favoráveis para alcançar a aprovação, não pude deixar de notar a menção, né, o movimento do corpo do deputado enquanto eu falava, o que me deixa a suspeita de que o senhor já fez essa conta também, deputado. Eu quero ouvir o deputado Capitão Alberto, se primeiro o senhor concorda com o deputado Cajado que não há tempo provável para que a votação aconteça amanhã, cenário 1. E segundo, se o senhor concorda com as contas ou se o senhor fez a sua própria conta e chegou à conclusão de que, efetivamente, o novo governo não alcançará os votos necessários. Queria ouvi-lo sobre esses dois pontos. Boa tarde, obrigado também por estar aqui conosco. Boa tarde, Carlos Aras. Boa tarde, meu amigo, deputado Cajado. Boa tarde, nosso economista Gabriel, que assina embaixo o que o nosso economista falou e em várias falas do deputado Cajado, que já mostra que o Partido Progressista está contra esse texto da PEC. A fala do deputado Cajado foi muito clara. Primeiro, essa questão dos 2 anos. Isso é totalmente incabível, você querer furar o teto já com previsão de 2 anos, sem ver o comportamento do governo. Inclusive, esse governo ele não traz nenhuma contrapartida. Ele abre a torneira de um lado e não fecha a torneira de um outro. Então, ele vai aumentar as contas, a nossa dívida, e aumentou a dívida, como o nosso economista Gabriel falou. O que acontece? A inflação mais alta, aumentando os juros vai ser mais alto. Então, quem vai pagar essa conta vai ser as pessoas mais pobres, porque as pessoas mais pobres não têm como se defender da inflação. As pessoas que têm mais dinheiro têm investimentos, conseguem equilibrar o jogo, mas os mais pobres vão ter que pagar um arroz mais caro, um feijão mais caro. Então, os R$600 que nós queremos entregar para o povo não serão, na verdade, R$600 devido a essa inflação. E é diferente do governo Bolsonaro, que nós, quando aumentamos os gastos, muitas vezes furamos sim o teto, mas trazia uma contrapartida de privatizações, de redução dos gastos do Estado. E pelas falas agora, eu acompanhei as falas do presidente Lula, é muito claro. Ele não acredita nessa questão do teto de gasto, não vai trabalhar com responsabilidade fiscal, quer acabar com a lei das estatais, então quer voltar aquele processo de um Estado pesado, controlador, incentivador, e isso atrai novos investimentos. Então, se a gente deixa de atrair novos investimentos, nós deixamos de gerar novos empregos no nosso país. Então, isso preocupa muito. Então, o Congresso tem que tomar a rédea disso e colocar o nosso país, continuar o nosso país no trilho certo, que nós, no governo Bolsonaro, estamos deixando. É o país com quinto crescimento seguido, redução da pobreza em 23%, foi a maior distribuição de renda na história, o 4º país que mais recebe investimento estrangeiro, a nossa moeda é a 2ª que mais se valoriza no mundo. Então a gente conseguiu colocar o nosso país no trilho certo, que mesmo nesse momento caótico de guerra, de pós-pandemia, que tivemos que muitas vezes extrapolar as contas, nós trouxemos contrapartida. O aumento do lucro da Petrobras com as políticas certas, a venda da Eletrobras, a venda de outros ativos, isso fez com que a gente buscasse sempre o equilíbrio fiscal. Não trabalhar com equilíbrio fiscal é prejudicar os mais pobres. Então o Congresso tem que tomar as rédeas disso e, respondendo a tua pergunta em relação às contas. Então, pela fala do deputado Cajado, nós já não temos o PP na maioria. O PL já é oposição a esse projeto. Então, começa a fazer as contas, então você não tem o centro totalmente de acordo com esse texto que veio do Senado. E praticamente um cheque em branco para o PT, sem trazer nenhuma contrapartida de responsabilidade fiscal. Se o Congresso não tomar as rédeas e mostrar que o nosso país não aceita mais esse tipo de responsabilidade fiscal, que não aceita mais esse Estado pesado que atrapalha o crescimento e investimento no nosso país, que faz com que a gente voltasse àquela gestão da Dilma, que entregou o país com 14% de desempregados, com a dívida pública como se fosse maior do que a pandemia, do que a guerra juntas.
Acredito que o governo hoje, com esse texto de 2 anos, de 168 bilhões, não tem votos suficientes. Agora, lógico, nós temos um compromisso de aprovar o Auxílio Brasil de R$600. Então, acredito que há espaço para negociar, reduzir o tempo, reduzir o valor, aí seria uma proposta mais coerente, e também pedir contrapartidas do governo para mostrar o compromisso com a responsabilidade fiscal. E aí é nesse ponto que eu queria chegar. O deputado Cajado quer completar. Diga, deputado, complementar aqui o raciocínio. Eu só queria fazer uma observação. Eu não disse que o partido está contra, Alberto. Eu penso que está tendo muito ruído em relação a esses que eu considero subtetos, ao prazo e ao valor. Porém, as contas que nós estamos fazendo aqui extraoficialmente é que, de fato, tem dificuldade para hoje se aprovar o que veio do Senado. Agora, a bancada do progressista, eu falo até com maturidade, que sou presidente nacional no exercício do partido, a bancada vai se reunir e nós vamos ver, de fato, quem é a favor e quem não é. Agora, eu, pessoalmente, acho que a matéria vai ser posta em votação e deverá ser aprovada, salvo os destaques. Sendo ressalvados os destaques. Quais destaques? Aí vai entrar o prazo, vai entrar o valor, vai entrar, digamos assim, essas questões desses extratetos aí, questão do acordo climático, dos estados que podem eventualmente transferir para a União e também os batalhões de engenharia do Exército construir, está fora do teto. Então, essas questões, eu acho, vão ser submetidas a uma votação em segundas e terceiras votações, e aí é que pode haver a mudança. Porém, a necessidade do auxílio, como disse o capitão Alberto, é pacífico. Todo mundo quer aumentar de 400 para 600, queremos dar o recurso para as crianças de 1 a 6 anos, até reajustar o servidor público, o salário mínimo, isso é pacífico. A questão está no prazo e no montante desse espaço fiscal. Fechar aqui, hoje, em função do discurso do presidente eleito, o nosso horário ficou bagunçado, mas eu não posso fechar essa nossa conversa aqui sem juntar dois pontos aqui trazidos pelos deputados, e aí vou pedir ajuda ao nosso economista aqui, o Gabriel Leal de Barros, porque quando eles dizem assim, há espaço para negociar e pedir contrapartidas, a dúvida que fica é, quais seriam as contrapartidas, Gabriel, que poderiam ser apresentadas por esse novo governo e que, de fato, sejam cumpridas? Porque, de alguma maneira, ao assinar o cheque em branco com a PEC, a gente joga para o alto uma série de instrumentos que foram sendo construídos aí ao longo dos anos. O primeiro deles, talvez, o teto de gastos. Então, esse um ponto. E o segundo ponto é o seguinte, seria mais ou menos, aprovando como está, seria mais ou menos como dar com uma mão e tirar com a outra, porque haveria necessidade de aumento de impostos? Só para fechar, queria ouvir esses dois pontos a respeito contigo. Perfeito, exatamente esse o impacto, o efeito. Você dá com uma mão e tira com a outra, porque a PEC desse tamanho, eu vou insistir, foi bom você ter voltado nesse assunto. Essa PEC vai gerar um choque inflacionário no Brasil, o Banco Central não vai conseguir reduzir os juros, a gente tem cerca de metade da dívida é selicada, isso vai produzir uma piora substancial na dívida pública, e aí isso tem relação com o seu primeiro ponto. Qual é a regra fiscal que vai substituir o teto? A gente não sabe, né? Existem, inclusive, ideias muito ruins de mudar a âncora de uma regra de gasto para uma regra de dívida, que não funciona. A experiência internacional na União Europeia, por exemplo, já mostrou para a gente que não funciona, mas existem ideias sendo gestadas dentro do novo governo para fazer essa mudança. Então, no fundo, assim, o barco está sem piloto, né? A gente está sem direção. Se de fato passar dessa maneira, a gente vai chegar do outro lado com um equilíbrio macroeconômico de pior qualidade. E o investidor, diferente da fala do presidente Lula, o mercado não é um grupo de 6, 8, 10, 15 pessoas que se juntam numa sala e decidem se vão ajudar ou prejudicar o governo. O mercado é bom de conta. O mercado faz conta dos efeitos econômicos dessa PEC. Os efeitos econômicos dessa PEC são muito ruins para o Brasil. Não é para o mercado ou para uma camada da sociedade. A proposta é muito ruim, ela vai entregar um equilíbrio macroeconômico de pior qualidade. A gente consegue fazer esse atendimento das demandas mais urgentes com valor de 100 bilhões é suficiente e com validade de apenas um ano, para que durante o ano que vem se discuta com calma qual será a regra fiscal que vai substituir
o teto de gastos, que nessa PEC vale a pena chamar a atenção. O novo governo já está dizendo que não será uma emenda constitucional, será uma lei complementar. Então, a nova regra que está colocada, que a gente ainda não sabe qual será, mas do jeito que foi escrito a PEC, ela não vai estar na Constituição Federal, ela vai ser uma lei complementar, que a gente sabe que politicamente é muito fácil de você mudar. Isso também tem repercussões do ponto de vista de enforcement, né, do quão restritiva vai ser a regra. Então, é muito ruim a PEC do jeito que foi aprovada, espero que ela seja revista na Câmara dos Deputados. Perfeito. E aí é importante dizer, gostei da frase do Gabriel, o mercado sabe fazer conta. Porque a gente pode brigar com tudo nesse país hoje em dia, mas não dá para brigar nunca com a matemática. Quero agradecer aqui que os nossos convidados deste debate, os deputados federais Cláudio Cajado pela Bahia e o capitão Alberto Neto, deputado pelo Amazonas, estiveram conosco aqui, agradecê-los demais pela presença, e também o economista-chefe da Rio Asset, o Gabriel Leal de Barros. Igualmente agradeço a ele, estão já convidados para a gente voltar com mais tempo para essas conversas, são sempre muito importantes para a nossa audiência. Um abraço para vocês, até a próxima.